Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso EBDcast. Isso mesmo, aqui, nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itabuna. E você está sendo convidado para estar conosco, conectado, se inscrever no nosso canal para participar da nossa aula. Já estamos na lição de número 2, que traz por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Se prepara aí, porque a aula está sensacional. Já quero agradecer ao nosso pastor presidente, Carlito Machado Fiel, por estar dando essa oportunidade daqui estarmos ministrando a palavra do Senhor. E hoje é ela, isso mesmo, com toda a permissão, nós pedimos aqui, nós chamamos com forma de carinho, já que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus não tem pastora, mas de uma forma carinhosa, nós queremos assim estar apresentando a vocês a nossa pastora, nossa irmã Jane Fiel, a esposa do pastor Carlito Machado Fiel. Irmã Jane, seja bem-vinda. Obrigado, Pai do Senhor, pastor Giovanni, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão em casa, neste momento nos assistindo, compartilhando conosco mais um momento de aprendizado da palavra de Deus. Boa, fica tranquila. Lembra que eu falei na lição número 1, aquelas perguntas, aquelas dúvidas que for tendo, pode colocar tudo nos comentários, porque a nossa irmã Jane tem conhecimento, é professora aqui da sede, é do curso também teológico, então pode se preparar aí, menino, porque a aula está sensacional. Vigia! Meu Deus, é forte, é forte. Mas, lição número 2, irmã Jane, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Que igreja é essa? Por que esse modelo a ser seguido? Então, pastor Giovanni, eu estava observando aqui o tema, né, da nossa lição bíblica, que fala sobre a Igreja de Jerusalém em si, doutrina, comunhão, fé, né, que é a base, né, do crescimento do cristão de toda a igreja. Nós tivemos uma aula com o pastor Boaventura, onde ele fez o primeiro tema, que fala exatamente a igreja que nasceu no Pentecoste. E hoje, que essa lição ela vem fazendo um link uma com a outra, hoje nós iremos falar um pouco sobre justamente esse modelo da Igreja de Jerusalém, que é um modelo a ser seguido, um modelo de igreja que todos nós, como cristãos, nós devemos copiar, né? Seguir. E a Igreja de Jerusalém ela teve esse princípio, como foi a descida do Espírito Santo, que foi já exatamente durante o Pentecoste. E esse exemplo deve ser seguido. Então, aqui agora, né, quando a igreja é formada, né, a igreja inaugurada, profetizada por Cristo, Mateus capítulo 16, versículo 18, edificaria a minha igreja. Em Atos capítulo 2, ela é inaugurada. Que festa, que inauguração, viu? Pastor Boaventura aqui trouxe cada assunto importante. Se você não assistiu ainda, já assista, viu? A aula número 1 foi sensacional com o pastor Boaventura. E agora, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Depois que essa igreja se organizou, né, se estruturou, porque no primeiro culto foram quase 3.000 almas. E depois, cuidado dessas 3.000 almas, teve bastante dificuldade. Mas no texto áureo, o que nós podemos falar? Texto áureo e a verdade prática. Então, o texto áureo, ele fala sobre, em Atos capítulo 2, versículo 42, ele diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E aí a verdade prática entra com a Igreja de Jerusalém como igreja-mãe, que tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. É por isso, né, que eu chamo, por mais uma vez, a atenção de vocês para a capa. A capa aqui, com a capa já dá para dar uma aula, viu? Só a capa Verdade. aqui, o pão, né? Os discípulos sentados à mesa, um próximo do outro. Isso aqui já vai falar exatamente dessa comunhão, dessa de estar perseverando, dessa unidade que a igreja precisa. Porque talvez uma das coisas que se destaca na Igreja de Jerusalém é essa unidade, essa comunhão entre os irmãos, que é algo tão necessário para o crescimento da igreja. Se a igreja cresceu, porque estava unida, é também uma receita boa de crescimento, estar em unidade. E a leitura bíblica, fica à vontade. Então, a nossa leitura bíblica, eu vou fazer a leitura bíblica aqui, da nossa lição, e, em seguida, eu queria fazer um pequeno comentário sobre essa verdade prática, onde fala sobre a igreja-mãe, que a leitura bíblica está em Atos, capítulo 2, versículos 37 a 47, que diz o seguinte:
Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Uma pequena pausa aqui para chamar a atenção a esse versículo 39, quando diz que a promessa são para todos, todos, filhos, os que estão longe, e a todos quanto Deus, o Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Então, quando a gente vai para essa leitura bíblica em classe, é praticamente a lição toda. É praticamente a lição toda. Tudo que a gente tem que fazer está aqui, né? Ele disse que a gente precisa o quê? Se arrepender, né? Se arrepender dos pecados, ser batizado em nome de Jesus, e a partir daí a gente vai receber o Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não é para mim a promessa, não é para uma pessoa individual, não é para um pastor da igreja, não é para o professor da escola bíblica dominical. A Bíblia diz que a promessa diz respeito a vós, a todos nós. Os nossos filhos serão alcançados, e todos, os de perto e os de longe, mesmo os que estão longe. E aí ele vai falando, vai exortando, vai falando sobre aquela coisa que as pessoas não tinham avareza, não queria tudo para si, eles vendiam os seus bens, eles repartiam com os que tinham necessidade, e no final diz que quando eles louvavam a Deus, eles caíam na graça do povo. E todos os dias, olha só como é o poder de Deus. Essas pessoas, elas não tinham falta em nada, porque vendiam as fazendas, porque vendiam o gado, porque repartiam o pão. A Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava àquela igreja todos os que se haviam salvado. Eles não tinham falta de nada. A comunhão entre eles era muito bonita. Por isso, né, que aqui é um modelo a ser seguido. Verdade prática, a senhora disse, está todo mundo esperando aí, viu? Por ficar conectado. Então, a verdade prática, quando fala da Igreja de Jerusalém como igreja mãe, e aí eu pego esse ganchozinho de mãe, igreja mãe, todo mundo fala sobre mãe. Mãe, vai entrar todo mundo num carro só, mesmo apertado, porque o carro é igual coração de mãe. A mesa é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um. Ou seja, a mãe, a igreja mãe, está pronta para abraçar, para agregar, para amar, para dividir, para acolher. Ainda que aquela mãe, toda mãe, ela tem alguma falhazinha, tem alguma dificuldade, alguma coisa. Mas os filhos, eles sempre querem se espelhar no espelho da mãe. Eu queria ser igual à minha mãe. As filhas dizem, olha, quando eu me casar, quando eu tiver meus filhos, quando eu for uma empresária, alguém bem-sucedido, eu quero ser igual à minha mãe. Ou sempre, quando a gente vai falar algo na igreja, fazer uma pregação, alguma coisa assim, você já prestou atenção que a gente sempre cita a mãe? Não é que o pai não tem nenhuma voz de autoridade, mas a questão é do acolhimento, a questão da agregação, do repartir, do defender,
do acolher embaixo das asas, a gente sempre diz assim, a minha mãe falava, ou seja, o exemplo da minha mãe. A minha mãe dizia. Então, quando eu olho para essa igreja-mãe, ela se torna um exemplo para as demais igrejas, um modelo que deve ser seguido, um modelo de amor, o modelo de comunhão, o modelo de sentar-se à mesa juntos, o modelo de repartir o pão, não deixar ninguém em falta de nada. E aí eu tenho essa igreja como essa mãe acolhedora. Esse cuidado, né? Esse cuidado, esse zelo. Preocupação com o crescimento. De Isso. estar enviando, né, missionários, pregadores, para estar ganhando mais pessoas para Cristo. Isso tem que estar na igreja. Por isso que é esse modelo, né? Modelo a ser seguido em Jerusalém. E que nós possamos aprender que a igreja brasileira, cada vez mais nós possamos entender essa importância desse cuidado. Que a igreja cresceu porque cuidava das pessoas. Havia aquela comunhão, aquela unidade e o crescimento. Mas na introdução, o que nós podemos colocar, falar? Então, nessa introdução, a gente pode falar sobre as questões dos fundamentos também. Por que fundamentos? Porque, além da a igreja-mãe, ela já entra como parte da introdução, que é uma implantação nas nossas igrejas, mas a gente precisa ter fundamentos. E aí existem fundamentos sólidos. A gente precisa estar alicerçado na doutrina dos apóstolos, no compromisso, na comunhão, na oração e na piedade. E aí, quando eu falo desse primeiro fundamento sólido, é que a gente precisa criar raízes. A gente precisa ter, na construção de uma casa, uma alvenaria. Se é assim que eu não sou pedreiro. Não... Então, assim, precisa ter uma alvenaria. Essa alvenaria ela não pode ser construída de qualquer forma, porque ela é uma base. É uma base que vai aguentar uma estrutura de casa, de apartamento, de prédio, de empresa, enfim. Então, ela precisa ser alicerçada em algo que seja sólido. Não pode ser como a casa que foi construída na areia, que quando vem ventos e tempestades, é derrubada, destruída. Então, alicerçada em quê? Na doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina dos apóstolos. Como é que esses apóstolos agiam? Com compromisso, eles tinham comunhão, eles tinham oração, eles tinham convicção de estar servindo a um Deus verdadeiro e eles tinham piedade, amor, né, uns com os outros. A igreja tem essa dificuldade de seguir doutrina? Às vezes, sim. Às vezes, a gente se pega com algumas pessoas que se acha o sabedor de tudo, o entendedor de tudo. Então, às vezes, sempre quer dar... Às vezes, eu vou falar em jeitinho brasileiro, né? Quer dar um jeitinho brasileiro para alguma coisa. Não, eu quero agir dessa forma aqui, então eu vou procurar na Bíblia alguma coisa que me dê respaldo a agir desse jeito. Então, eu não vou seguir dessa forma, porque na Bíblia também me dá uma brecha para poder entrar por esse lado. Eu até comentando com relação a isso, eu sempre digo ao pessoal que tem gente que procura, pastor, é pecado fazer tal coisa? Quando o pessoal vem perguntar a gente porque é pecado, é que sabe que não pode. Normalmente, quando vem pastor, pode fazer tal coisa, normalmente porque não pode, mas fica esperando que o pastor dê aval. Não, mas foi o pastor que permitiu, foi o pastor que, meu irmão, se a Bíblia diz que não pode, não corre para um lado não corre para o outro não, segue, persevere na doutrina dos apóstolos. É por isso nosso tópico 1, né, vai dizer uma igreja com sólidos alicerces, uma igreja com fundamento doutrinário. Que doutrina é essa? Que ensinamento era esse que fez a igreja ser fortificada? Porque, como a senhora disse, né, é o alicerce. Mas que doutrina é essa? O que é doutrina? O que nós podemos falar com relação a esse ponto? Então, eu sempre digo assim, você falou aí sobre a questão das pessoas perguntarem, pastor, eu posso fazer essa coisa? Eu posso fazer dessa forma? Eu respondo com um versículo da Bíblia, que o apóstolo Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, se examine e você pensa, é correto fazer isso? Vai ser bom para mim isso aqui? Então, eu respondo sempre dessa forma. Em relação a os fundamentos sobre doutrina, doutrina é bíblico. Doutrina não muda, né? Doutrina é aqui, no Japão, onde você chegar no mundo é doutrina.
é bíblico. Eu penso dessa forma. E eu analiso, avalio dessa forma. Agora, o que muda-se são os costumes, né? No local, você dirige o culto de uma forma, tem pessoas que ministram a bênção apostólica de outra, tem pessoas que têm as vestimentas de outra forma. Então, doutrinas são bíblicos, são fundamentos que não se devem mudar diante da Igreja de Cristo, né? E aí, Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que a acolhera, que a igreja ela precisa ser genuinamente cristã e refletir a prática e os ensinos dos apóstolos. Isso aí é uma doutrina. Qual é a prática dos apóstolos? Qual é o ensino dos apóstolos? Eu preciso me atentar a essa doutrina. A doutrina da oração, a doutrina do acolhimento, a doutrina da comunhão, a doutrina da ceia, do partir do pão. Então, essa aí não se muda. Pode estar em qualquer lugar, tem que ser executado. Tem que ser executado. E, né, nós percebemos com isso, irmã Jane, que os apóstolos aprenderam bem, porque aprenderam com Jesus. Uhum. O grande segredo, né, dos apóstolos aqui é com quem aprendeu. É verdade. Não inventaram coisas, ficaram criando, não imaginaram. O que é que nós podemos colocar para ser uma doutrina? Não. Aprenderam com Jesus durante 3 anos e meio, e depois até brinquei com o pastor Boaventura, que teve um intensivão, 40 dias, que Jesus ressuscita, passa aqui na terra, ensinando, como disse aqui Lucas, passou ensinando, esses 40, foi aquele intensivão, Isso. aquela formação, aquela reunião direto, conversa direto, ensinamento direto, para que pudesse seguir. E o comentarista, no nosso tópico 2, vai dizer assim, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Foi importante para a igreja? Era necessário mesmo ou não? Com certeza. Porque se os apóstolos ele foi ensinados pelo professor dos professores. Então, é de suma importância a gente perseverar, andar na doutrina dos apóstolos. Inclusive, eu sempre tenho uma frase, eu gosto muito do apóstolo Paulo, viu? Que ele tem umas frases reflexivas, assim. Apertar o juízo, ele gosta de apertar o juízo, ele. Né? E aí alguém olha para ele, acho que querendo fazer alguma imitação, alguma coisa, ele diz, você sabe de uma coisa, vocês sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ou seja, se você imitar o que eu estou fazendo aqui, você não vai estar imitando a mim. Se eu fui de Cristo, então você vai estar imitando a Cristo. E eu acho assim, quando a gente fala, tem a liberdade, não é liberdade, é a autoridade de dizer assim, faça o que eu faço. Não é faça o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não. Porque tem gente que faz assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas a gente tem que ter a autoridade do apóstolo Paulo de dizer, olha, eu imito a Cristo, então você vai ser meu imitador, porque eu fui de Cristo. É muito lindo isso aí. Paulo facilitou a vida, né? Porque devemos imitar Cristo, devemos imitar Cristo. Mas a gente estava reclamando, está muito difícil. Pronto, é só me imitar. Pois é. Se você gostar, o que é que eu gosto? O que você faz? Eu gosto de oração. Então, me imite na oração. Eu gosto de doutrina, me imite na doutrina. Eu gosto de estar observando. Então, o apóstolo facilita um pouco a nossa vida. Viu? Agora, para você que está nos ouvindo aí, é fácil imitar Cristo? E a Paulo? O apóstolo Paulo era aquele que não perdia oportunidade. Aonde ele chegava pregando. E a sua vida servia de um testemunho muito claro. Porque nessa questão da doutrina, irmã Jane, a gente destaca aqui, que o cristianismo é uma religião comportamental. O comportamento ele é essencial. A atitude, o ser cristão, não é algo fictício. Ele é demonstrado por nossas ações. O nosso comportamento bom e bonito é quando a pessoa chega, tu é crente, né? Tu é cristão. E quando fala da Assembleia de Deus ainda, você sabe, né? É lindo demais, porque a igreja, as doutrinas dos apóstolos, nos remete a ser um comportamento diferenciado. O que você pode falar? Então, antes dessa fala aí, eu queria que as pessoas que estão em casa fizessem uma reflexão durante o período dessa aula e quando... Eu não quero nem que vocês me respondam, eu quero que vocês reflitam para si. Eu quero que vocês analisem se a sua vida cristã reflete o modelo da Igreja de Jerusalém. Fique com essa perguntinha até o final da aula. E, voltando, eu acho que eu esqueci... A questão comportamental, né? A questão do comportamento do cristão. Então,
E aí já entra também, né, um pouquinho nessa questão do modelo da Igreja de Jerusalém, se a gente tem realmente seguido o comportamento de Cristo, se a gente tem seguido as instruções do apóstolo. Como é o teu comportamento? Você chega em algum lugar e você se comporta como igreja ou você se comporta com... Deixa os frutos do Espírito sair, dá férias aos frutos do Espírito e você age com impulsos do velho homem, você não trata bem as pessoas, você não tem compaixão, você não tem empatia, você não se coloca no lugar do outro. Como é que você tem agido? Então, essa questão comportamental, ela grita muito alto na nossa... como é que eu posso dizer? Não é nem questão de ídolo, né? É no nosso exemplo de Cristo, de cristão, né? A gente precisa refletir nisso. Como que eu tenho me comportado nos meios em que eu vivo? Porque a gente sabe que tudo que a gente faz impulsiona para a gente sair do sério. A gente briga. A gente entra numa fila, vem um, corta a gente. A gente está no trânsito, vem um de desesperado, Eita. ou passa do lado errado, ou dá aquelas buzinadas braba na sua mente. E você, se você não tiver um domínio, um controle, você jamais vai seguir o exemplo de Cristo. Não estamos falando que é fácil, mas é possível. Com certeza. Através da presença do Espírito Santo. E essa questão comportamental, do comportamento, das atitudes, isso vai estar, sim, tomando forma, a nossa conduta, né? Eu sigo sempre assim. Antes de fazer qualquer coisa, pensa só, Cristo teria esse comportamento que eu estou tendo? Cristo falaria o que eu estou falando? Tem até um filme que fala sobre isso. Eu não me lembro bem perfeito o título dele, mas Em Seu Lugar, o que faria Jesus? Ai, meu, isso aperta da gente tremendo. Às vezes você... Ei, preciso mudar. Porque cristianismo mexe muito com o nosso comportamento, não tem para fugir. Antes, podia ser enrolado, podia ser mentiroso, né? Como Paulo vai dizer, podia ser mentiroso, podia ser enrolado, podia comprar e não pagar. Eita, mas hoje não. Hoje, a sua conduta. Não é à toa que os próprios cristãos, né, foram assim chamados porque estavam parecendo Cristo. E por esse termo também cristão, vai significar pequenos cristos. Então, ele quer que você esteja aí. Você é um pequeno Cristo. Você é um representante dele. E é bom ser representante. E aqui no terceiro tópico, já acrescentando aqui, né? Uma igreja relacional e piedosa. É importante a igreja hoje seguir esse modelo da igreja em Jerusalém? Sim. A igreja, quando eu falo em igreja relacional, eu me venho à mente relacionamentos, né? E aquela igreja que tinha comunhão. E quando eu falo em relacionamentos, a gente precisa prismar pelos bons relacionamentos. A gente tem que deixar o nosso ego, o nosso eu, a nossa posição de ser o maior e começar a nos relacionar com o nosso próximo. Aí eu volto a dizer a ter empatia, a piedade pelo outro, né? Eu observar no rosto do irmão e perceber que aquela pessoa precisa de mim, que aquela pessoa precisa de ajuda, que aquela pessoa está sentindo uma dor, aquela pessoa precisa de um alimento, aquela pessoa precisa de uma palavra, de um abraço. Então, esse relacionamento. E aí, quando você está entre família, um relacionamento, a família relacional, que se relaciona, quando você ouve a voz, pelo menos eu sou assim, quando eu ouço a voz do meu esposo, mesmo que por telefone, eu sei se ele está triste, se ele está alegre, se ele está rouco, se ele está com a voz, né? Então, eu sei de tudo isso. Por quê? Porque tem um relacionamento, uma convivência, uma aproximação. E nas nossos irmãos, a Igreja de Cristo deve ser dessa forma, né? Jesus, ele conhecia o temperamento de todos os seus discípulos. Andava com ele. E, assim, os discípulos eram os mais próximos, mas Jesus, ele estava ali como homem, ele como um ser humano, e ele sabia que Judas ia trair, ele sabia que Judas ele estava com aquela atitude mais de abraçar, de deitar, de beijar, mas ele sabia como era o comportamento, como era o temperamento. Ele conhecia o temperamento de Pedro, ele conhecia o temperamento de Tomé, ele conhecia de todo mundo. E quando eu vejo ele dizendo para
Maria, vá lá e diga primeiro a Pedro. Aí eu pensei assim, não é? A Bíblia não diz, mas eu que pensei. Ele se relacionava tão bem com Pedro, que mesmo Pedro negando ele sabia que Pedro tinha que ser o primeiro a ser avisado. Imagine, Pedro era daqueles que falam assim, falou com todo mundo, mas não falou comigo. Verdade. Né? Zangado. Jesus só andava comigo e tal, e agora mandou avisar os outros. Eu acho que ele está zangado comigo. Aí tem gente que diz assim, eu não vou mais na igreja, estou triste, estou machucado. Ele não me perdoou, não. Então, o relacionamento, você conhece o temperamento de cada um, dos filhos, do marido da igreja, dos irmãos. Por quê? Porque você tem um relacionamento de empatia, de um olhar piedoso, de saber o que ele precisa naquele momento. E a gente destaca, né, aproveitando essa fala daí, né, que nosso Deus, em si, desde o Velho Testamento, é um Deus relacional. Uhum. Deus sempre quis se relacionar com o homem. Meu irmão, Deus descia toda tarde para conversar com o homem. E quando o homem se escondeu, Deus ainda perguntou, onde estás? Porque Deus queria se relacionar, conversar, ter contato. Ainda até digo que Deus desceu até o monte para conversar com Moisés e entregar as tábuas da lei. Olha só, Deus relacional, desce até o monte para conversar. Deus achou que estava pouco. Desceu, foi até o tabernáculo, na arca, representando a arca, e lá ficou. Aí Deus achou que estava pouco esse relacionamento, mandou Jesus Cristo, o Deus, para estar convivendo com a gente. Rasgou o véu. Rasgou o véu. E achou que estava pouco, mandou o Espírito Santo. Não agora está fora, agora está dentro da gente, E está o em nós. Espírito Santo é tão interessante que ele se relaciona tão bem com a gente, que aquilo que a gente não consegue explicar e falar, ele intercede por nós. Meu irmão, conhece tudo. Então, adoramos um Deus relacional. Então, um Deus que é relacional, que gosta de estar se relacionando, conversando. Até esse termo, eu estava estudando um pouco do hebraico, até essa questão da palavra mandamento. A palavra mandamento, no original, nos remete à palavra, que no português ficou como mandamento. Mas, na verdade, são palavras. As 10 palavras de Deus para o povo. Ou seja, é um Deus que quer conversar. É um Deus que quer se relacionar. É a verdadeira koinonia. É. A koinonia que é o quê? É a comunhão, a referência das relações interpessoais. Deus quer ter comunhão. Deus quer ter comunhão com você. Precisa se relacionar. Agora, para ter esse relacionamento, precisa conversar, se relacionar, ter uma vida também. Que tem pessoas que querem estar com Cristo, mas não quer ter vida notar. Não vai resolver. Vai ter algum conflito. Não é à toa que o João vai dizer, né? Que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Porque Deus é santo. Então, enquanto igreja, eu tenho que buscar essa santidade. E a igreja de Jerusalém tinha esse propósito, viver uma vida santa, que não é fácil. Dê um conselho aí, como viver uma vida santa? A vida é como você falou, não é uma vida fácil, é a vida santa. A gente precisa ter muito equilíbrio emocional. Oração, primeiro lugar. Quando se fala em oração, e aí a gente volta ao relacionamento, ao relacionar. Oração é a conversa, né? Às vezes a gente coloca a oração, a conversa com a gente e com Deus de uma forma tão distante, e é como esse bate-papo aqui. Eu estou precisando. Chego em casa, eu sento na mesa, eu falo marido, mulher, porque geralmente são as pessoas que estão mais próximas, filhos. Então, eu sento aqui, o meu filho, eu estou precisando de R$10. R$10 é pouco, mas tem hora que a gente precisa. Mais, pastor. Então, às vezes a mulher até fica chateada que ele pergunta, R$10 para quê? Meu Deus. É um relacionamento. Não, é porque eu queria ali comprar uns pães para a gente tomar um café da tarde. Então, assim, a gente se chateia nesse momento, mas o relacionamento é a oração, a comunhão, é isso aí. São das pequenas coisas que se faz a grande. Então, a gente vai conversar, a gente vai bater um papo, eu preciso disso. Olha, amanhã eu não vou estar aqui. Ou hoje, amanhã eu tenho que ir em tal lugar. Ou você quer comer o que amanhã? Então, assim, é aquele relacionamento. Vou conversar com Deus, Senhor. Na minha casa, eu estou com uma dor nesse dedo, Senhor. Eu passei a faca aqui, cortou, está inflamado. O Senhor me ajuda, cura esse dedo. Eu não queria tomar medicação. Então, assim, vai ter momentos que Deus vai curar, amanhã vai ser curado. Tem momentos que Deus vai dizer, vai na farmácia, compra a medicação, porque você tem que tomar a medicação. Então, é isso. Vai crescendo, né? O relacionamento vai crescendo. E
falou em casais, quando fala em casais aqui, eu estava até ministrando para casais lá em Itacaré, e eu falei exatamente isso, a necessidade dessa comunicação. Porque se você não comunica, não vai ter relacionamento. Vai ficar um do lado do outro. Tudo que nem na expectativa. Eu quero que ela faça isso, eu quero, mas se não conversou, como é que vai fazer? Como é que vai ser atendido se não é esse diálogo, se não é essa conversa? Então, no casamento, acontece muito isso, né? Eu gostaria que ela fizesse isso para mim. E por que não fala? Quem não se comunica se estrumbia. Né? Se não houver comunicação, você não vai você não vai conseguir aquilo que você pretende. E com o nosso Deus é a mesma coisa. Tem que ter relacionamento na oração, do jeito que você quiser. Agora, muitas pessoas perdem a oportunidade de conversar com Deus, porque quer enfeitar demais. Tem pessoas que a gente estivesse orando, parece estar pregando. Senhor, nosso Deus. Tão longe, mas Deus está tão longe assim, até chegar lá já demorou. Porque parece que fosse impressionar. Na verdade, assim, eu até tem momentos que eu não julgo tanto as pessoas, porque é a forma que foi aprendido, né? Tem momentos que você aprendeu a conversar com Deus, você olha Deus lá no céu, e aí é como se você estivesse vendo um avião lá no céu. Quanto mais longe o avião está, menor ele fica. E essa visão do nosso Deus não é essa. Deus, ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está aqui. E dá ao nosso lado. Quando Ele está lá, se a gente olhar Deus acima das nuvens, a gente não vai enxergar. Então, a gente precisa ver Deus abaixo das nuvens, ao nosso lado, cara a cara, para que tenha esse contato, essa comunhão. Adão, ele até tentou se esconder, mas a comunhão que Deus queria ter com a gente, como era muito, vai muito além. Ele foi, eu vou chamar ele para perto. Ele precisa estar perto, precisa me dizer o que foi que aconteceu, Adão. Por que você está dessa forma? E Adão, naquele momento, ele se voltou para Deus. E aí ele reconheceu, em parte, né, que ele começou a culpar a mulher. Mas, em parte, ele disse, Senhor, eu errei, eu comi do fruto, a mulher que tu me deu, mesmo ele jogando a culpa para a coitada da mulher, mas eu comi, né? E aí eu descobri que estava nu. Então, é essa comunicação que Deus quer. Deus quer, tipo, um reconhecimento. Eu estou aqui com você do seu lado e você pode me pedir o que você quiser. Quero comprar um pirulito, mas fale comigo aqui, um pirulito você quer? É fácil de resolver, é só conversar que vai conseguir. Então, na verdade, com a sua fala aqui, eu percebi o seguinte, tem muitas pessoas, talvez, que está adorando, orando a Deus como se fosse o Deus do Velho Testamento, mais distante. Porque o pessoal judeu tem essa mania, né? O pessoal judeu tinha aquele temor excessivo, que até para falar o nome de Deus, pensava 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de pensar em falar o nome de Deus. Então, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso. Aí chega Jesus, na oração, quebra. Abba, Pai, Pai Nosso. Então, no Velho Testamento, é o Senhor Todo-Poderoso. Aí chega Jesus chamando Abba, Pai, Pai Nosso de cada dia. Então, isso aqui, esse é o nosso Deus, sabe? Deus que está próximo, que está conversando. Mas agora, o pessoal quer saber que vem uns pontos agora fortes, viu? Ainda bem que está aqui, é a nossa irmã Jane, é a esposa do pastor presidente. Vamos apertar aqui agora, porque vamos falar um pouco, no segundo tópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. E agora, o batismo. O que é o batismo? Quando se batizar? Como se batizar? O que é certo? O que é errado? Qual o pensamento da nossa igreja com relação ao batismo? Então, o batismo, ele, inclusive, foi o primeiro, após o primeiro sermão do apóstolo Pedro, lá na igreja de Jerusalém, ele teve essa resposta a uma pergunta. E ele disse ao povo o seguinte: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas a primeira palavra que ele colocou, e aí logo em seguida tem uma vírgula, foi arrepender. Porque os nossos pecados, eles só são perdoados a partir do momento que a gente se arrepende. E aí, às vezes, as pessoas interpretam errado e acham que vai se batizar para que os pecados sejam perdoados. E você está vendo aqui que ele diz para a gente se arrepender. Depois do arrependimento é que cada um seria batizado e os pecados seriam perdoados. Os pecados perdoados vai ser a partir do momento do arrependimento, não a partir do momento do batismo. Salvo engano, Constantino
Constantino, na história da igreja, vai dizer que ele não queria se batizar e esperou o batismo até perto da morte. Porque havia o pensamento que, quando eu me batizar, todos os meus pecados serão perdoados. E já pensou se eu morrer depois, eu pecar? Como não vou poder me batizar de novo? Isso. Então ficou aguardando o batismo até a última, perto de morrer, para que pudesse batizar, porque assim os pecados seriam perdoados todos e ele poderia ser salvo. E tinha uma moça que ela aceitou Jesus quando a gente morava em Barro Alto. E ela morava num povoadozinho e ela aceitou Jesus. E aí ela queria ser batizada praticamente que no primeiro dia que ela aceitou Jesus. E ela foi e ela falava com meu esposo, eu quero ser batizada, eu preciso ser batizada. Só que eu não entendi aquela ânsia dela de ser batizada, porque ela não falava em outra coisa. Porque tem pessoas que querem ser batizada para participar da ceia, tem pessoas que querem ser batizada para comunhão na igreja. Antigamente só tinha cargos na igreja. Quem era batizado, hoje em dia que não. Mas, assim, ela tinha uma ânsia muito grande e eu procurei saber o porquê que ela queria ser batizada. Ela disse, porque a Bíblia diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo, que não crê será condenado. Então, na mente dela, ela achava assim, que a partir do momento que ela estivesse sem se batizar, ela estava sendo condenada. Então, ela precisava ser batizada. E aí a gente começou a discipulá-la, a explicar a questão do batismo, que é uma questão de arrependimento, que o ladrão que estava na cruz, no momento que ele aceitou, ele não teve tempo de ser batizado e ele foi salvo, né? Um deles, ele foi salvo. Então, tem toda essa questão. O que é que salva a gente? Não é o batismo. O batismo, ele é um cumprimento da promessa, ele é um selo, ele é um símbolo que todo cristão salvo e que se arrepende, ele necessita, sim, ser batizado. Então, assim, o batismo tem essa função, né, de nos trazer a comunhão da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, participar da Santa Ceia, não para que a gente seja salvo. Deixa eu ver aqui, irmã gente, se eu conseguir entender. Então, o batismo é uma coisa muito importante, né, porque Pedro recebeu o Espírito Santo, foi batizado. Primeira mensagem já chega logo dizendo sobre a necessidade de se arrepender, para que pudesse ser batizado. Algo que é muito importante, porque a primeira mensagem dele é: se batiza. Se batiza. Depois do arrependimento. Arrependimento, no tempo, vá se batizar para que vocês possam fazer parte e assim está envolto. Então, o batismo, né, também, nós falamos sempre, né, que é aquela confissão pública da fé. Isso. Está tomando decisão, está consciente, tem certeza, chegou a hora, quer se batizar, é a confissão pública. Mesmo, eu sou sincera em falar que eu fico com o pé atrás quando eu vejo um crente na igreja que não tem nenhum tipo de impedimento dizer que não está preparado para ser batizado. E é porque, às vezes, tem aqueles que têm um impedimento de um casamento, alguma coisa assim, mas você não tem, aceitou Jesus, não tem impedimento nenhum. Vai se batizar, não estou preparado. Por quê? O que foi que aconteceu? Se o batismo logo depois do arrependimento, você precisa ser batizado, você precisa selar, você precisa é um símbolo cristão. Tanto quando você aceita Jesus, aí a pessoa só acredita mesmo que você já se batizou. Antigamente tinha isso. Você já se batizou? E o pagão. Da igreja católica usa muito esse termo, né? Pagão, que nos batizou é pagão, tem que se batizar. Que é um fato. Assim, você vê que na igreja primitiva, logo após o batismo do Espírito Santo, foi pedir que eles pudessem também estar se batizando. Agora, normalmente, né, na nossa igreja Assembleia de Deus, nós não batizamos a pessoa após a conversão imediatamente. Normalmente, principalmente aqui na nossa igreja, o pastor Carlito, né, passa pelo discipulado, para que possa aprender, possa conhecer um pouco e, após isso, participar do batismo, se batizar, se tornar membro do corpo de Cristo. Mas isso tem a ver com a nossa igreja. Isso. Mas também não é pecado a pessoa aceitou a Cristo e quer se batizar, não tendo impedimento, se batiza. Meu sogro, por exemplo, ele era muito da igreja católica, lá em Rafael Jambeiro, coroinha da igreja católica. A minha sogra aceitou a Cristo, passou 7 anos congregando em casa. 7 anos sem ir para a igreja. Somente em casa, para fazer a visita e tudo. E ele nunca quis ser cristão. No dia do batismo dela, da irmã Isalvi, Rafael Jambeiro, ele foi para o batismo. Aí ouviu a mensagem, ouviu tudo. Depois, pergunta assim, quem quer aceitar Jesus? Ele levantou a mão e disse, eu quero aceitar Jesus, mas eu quero me batizar também. Eita! Isso nos anos 70. Imagine só, 70, lá em Rafael Jambeiro, cidade pequena. Aí o pastor Josué, que estava em Jaguaquara, pastor Josué, e aí agora?
o homem tem bom testemunho, é um bom cidadão ele aqui, não tem costume nenhum. Está querendo aceitar Jesus e quer se batizar. Reunião com os irmãos. E aí? Tem alguma pessoa que é contra? Não. Então, vou batizar o homem. No mesmo dia que ele aceitou a Jesus, ele foi batizado. Então, quando nós falamos desse ponto, é porque não é que é uma regra que agora a nossa igreja adotou, passar pelo discipulado, que é bem melhor para que possa aprender, desenvolver, e assim ter um ato consciente. Por isso também nós não batizamos criança. Criança também não batiza, porque não tem a ver do que é certo, o que é errado, pois nós não batizamos criança, nós apresentamos. Isso. E é bom ser apresentado. Eu não tive esse privilégio de ser apresentado, aceitei a Jesus com 16 anos, mas minha filha foi apresentada lá na Assembleia de Deus em Venceslau Guimarães. Agora, vem um ponto importante também. Então, pregação, batismo do Espírito Santo, eita, glória, poder de Deus, mistério, aquele avivamento todo. A pregação, quase 3 mil almas aceitaram a Cristo, se batizou. E aqui agora vem a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Qual a importância e como participar da ceia do Senhor? Então, a ceia do Senhor também é uma outra ordenança de Jerusalém, lá em Atos fala sobre isso, e perseveravam no partir do pão, na doutrina, na comunhão, né? Então, a maioria dos estudiosos eles concordam com esse texto porque é uma referência à prática da Santa Ceia, da ceia do Senhor. Mas eu até tinha escrito aqui esse ponto onde esse Donald Guy, acho que é assim que pronuncia, Donald Guy, ele foi um dos principais mestres do pentecostalismo britânico. E ele disse o seguinte, que quando a ceia é tomada corretamente, ela leva a igreja ao próprio coração da sua fé. Quando ela é tomada corretamente, ao próprio centro do Evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Então, quando se fala em ceia, em comunhão, em compartilhar, em estar juntos, no partir do pão, né? A gente é abençoado. E, assim, os primeiros cristãos, eles já tiveram essa ordenância. A festa do amor, a festa eu acho que é até mais importante do que um almoço, um jantar, tá? Mas é o partir do pão, você está ali lembrando das promessas do Senhor, da comunhão que Jesus tinha com os seus discípulos, né? Lembrando a morte do Senhor. Por quê? Então vou lembrar a morte de quem morreu, a morte do Senhor, porque foi uma maneira de que ele estava dizendo assim, eu estou convosco todos os dias, mesmo que eu já não estou entre vós, mas é uma maneira de você estar lembrando de mim e em comunhão com os vossos irmãos. Porque a ceia, né, vai lembrar exatamente isso, comunhão. Não é à toa que é na mesma taça. Hoje em dia não daria, não. Normalmente na mesma taça. Então, ali, pensa assim, é o símbolo mesmo de amor, sabe, de comunhão, como se todos ali tivessem no mesmo corpo. Fosse a mesma pessoa. Não tivesse melhor, mas não existe melhor, não importa. Todo mundo está sentado na mesma mesa, comendo do mesmo pão e fazendo do mesmo vinho. Todos estavam participando da mesma essência, da mesma autoridade. E aí que vai ver, porque tem pessoas que não gostam do outro. Na igreja não tem isso não, viu? Meu Deus. Na igreja será, viu? Deixa aí, viu? Na igreja não tem isso não, né? Vamos pular essa parte. Viu? Porque a comunhão é necessário. Aí muitas pessoas querem ter a autoridade da igreja primitiva, mas não quer ter esse princípio de amor, de comunhão. Isso. Eu gostaria de frisar também que, às vezes, algumas pessoas perguntam, por que, já que as crianças elas não têm pecado, por que não pode participar da ceia? Isso aí é regra, é doutrina. Nossa igreja, nosso ministério, não tem o costume de distribuir ceia para crianças. Você chega até em outros países, né? Você vai participar da Santa Ceia, aí tem pessoas participando, crianças, adolescentes que ainda não são batizados, mas isso aí posso dizer que um costume, uma regra da nossa igreja. A pessoa que não é casado civilmente, pessoa que vive junto maritalmente, não. Também a gente precisa atentar para essas regras, porque você, infelizmente, você que não está casado civilmente, você não está vivendo
de acordo com a palavra. Então, para que você se batize, se você não tem condições de se batizar, como que você vai ter condições de cear? Chega na loja e pergunta: você é casado ou solteiro? Eu sou solteiro. Né? Quem não é casado vive marido. Você é o quê? Não, sou solteiro. Não. Não tá, não sei. Mas está dormindo na Mas está mesma dormindo na mesma cama. cama. E quando vai documento que quer assinar, tem que assinar como solteiro. Entendeu? Então, assim, é uma questão muito pessoal e uma questão muito interna. E, às vezes, as pessoas questionam muito isso. Então, tem que se ter o cuidado. Aí, vai servir a ceia. Então, crianças, não participar. A criança não tem pecado. Se Jesus voltar ali, ele vai, independente da ceia ou não. Mas, assim, ele não tem noção do que é aquele momento. Pega uma criança de 3, 4 anos, ele não tem noção do que é aquele momento ali. Então, não se aplica a não ser aos membros da igreja batizados. Agora, talvez aqui, pensando nesse ponto que a senhora levanta aí, talvez tenha um pouquinho da raiz católica internalizada, que coloca a Santa Ceia, a ceia, no caso, como sacramento. Sabe? Sacramento da ceia, como algo espiritual, algo poderoso, algo que perdoa pecado, algo necessário para a salvação. E o batismo, para a gente, nosso entendimento, é a confissão pública da fé, é um símbolo do cristianismo, é um mandamento, é uma ordem de Cristo, tem que ser executado. Que até ele foi batizado. Que foi batizado. Então, assim, serve assim, não traz nenhum poder na pessoa, não salva ninguém. Não salva ninguém. Até falamos assim que o batismo é para quem é salvo, mas não salva ninguém. Mas é para quem é salvo, precisa se batizar por ordenança de Cristo. Essa justamente é o meu questionamento de que um crente na igreja que não tem nenhum impedimento, salvo, por que ele não quer se batizar? Por que ele não está preparado para se batizar? O povo novo, olha, os novos. Eu não tenho vontade. Isso. Eu fico preocupado com o negócio de vontade, porque até a senhora até disse aqui anteriormente que quando eu falo assim vontade, que antigamente só tinha oportunidade quem era batizado. Só tinha funções na igreja quem era batizado. Só era obreiro quem era batizado. Só participava da Santa Ceia, até presenciar o culto, quem era batizado. E até que tinha culto, só participava quem era batizado. Então, as pessoas, eu estou com vontade de batizar, porque queria ter oportunidade. Existe essa vontade. E outra coisa que as pessoas colocam no batismo, as pessoas que estão de casa, pode também, quem já é não sou tão antiga. Olha aí, assim, mas revela Jesus. Quem é da época que eu aceitei Jesus, há 33, 35 anos atrás, sabe disso. Porque as pessoas, elas não querem firmar um compromisso. Elas acham assim, se eu me batizar, a partir de hoje, não posso errar. Ou seja, eu não posso sair da linha, porque se eu sair da linha, eu vou ser corrigido, disciplinado. Então, quer dizer o quê? Que se eu não for batizado, posso fazer o que eu quiser? Entendeu? E participar dos grupos, de tudo que eu quiser. E se Jesus voltar? Porque a questão que está em xeque não é o ser disciplinado ou não participar em algo da igreja. É a questão da minha salvação, do meu compromisso com Deus. Então, eu batizado, eu sem batizar, eu preciso firmar e ter esse compromisso com o Senhor. Indiretamente, como se fosse assim, o pecado do batizado é maior. É maior. Condena logo, perde logo. Mas tudo isso é um pouquinho da raiz católica, indiretamente, de colocar o batismo como algo essencial para a salvação, para perdoar o pecado. Então, existe essa preocupação de, sou batizado agora, não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Não pode qualquer um, nas doutrinas, serve para o novo convertido, doutrina serve para o congregado, serve para o obreiro, para o membro, e assim por diante. Lembrando para os irmãos que, quando a gente fala aqui de batismo e ceias, eles estão interligados, né, com símbolos dos cristianismos, que a gente está juntando uma coisa com a outra, batismo e ceia. Ceia é aquele que é batizado. Então, é esse compromisso entre batismo e ceia. E aí, está gostando? Ficou em dúvida? Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários, por gentileza, viu? Eu sei que esses temas, muitos têm polêmica, muitos pontos aqui, mas nós estamos passando qual é a visão da nossa igreja, a Assembleia de Deus. Espero que você esteja gostando e se inscreva no nosso canal aí, viu? E, pastor Carlito, você ouviu, daqui a pouco o Pix tem que aumentar, viu? De 10 não, viu? Depois, na Evangelho, aconselhar a minha esposa ali também para... Mas isso foi só para disfarçar. Mas maravilha. Que ele sabe que a gente pega 10 vezes 100. Eu ia mandar só dar um conselho à minha esposa, mas vou mudar de ideia agora. Aí agora não dá para mim mais, não. Agora aumentou o nível. Mas o terceiro tópico, minha irmã, uma igreja modelo, uma igreja reverente e cheia de dons. E agora?
E agora, Atos vem falar sobre isso. Em cada alma havia temor. Eita. Reverente, cheia de dons. Por que tantos dons? Por que a igreja se posicionava? Porque ela tinha reverência. Porque tinha temor, né? E a palavra temor, ela significa reverência e segredo pelo sagrado. Inclusive, eu me preocupo muito com essa questão da igreja reverente, cheia de dom. Hoje, já não temos... As pessoas perderam o temor. As pessoas perderam o temor. Não tem... Quando eu falo temor, não é ter medo, é justamente a reverência, o respeito. As pessoas perderam isso. E, naquela época, havia esse forte sentimento pela presença de Deus. Não, Deus está aqui, eu preciso respeitar, eu preciso me impor como cristão, eu preciso representar o reino de Deus aqui na terra, né? Havia um clima de reverência pelo sagrado, né? Moisés, inclusive, ele fala sobre isso, que até para pisar, para andar num lugar, tinha que tirar o sapato dos pés, porque era terra santa, né? Tinha que ter aquela reverência. A gente chega nos cultos, a gente não tem temor, senta no banco da igreja e para. Na verdade, hoje, os nossos cultos é isso aqui, ó. É. Selfie. Todos nós fazemos isso. Eu não estou me tirando de lado e colocando a culpa nos outros. Mas, hoje em dia, a gente não tem esse modelo de temor. E outra, a pregação está rolando lá, e o povo está falando, batendo papo. E o bebedouro, né? Cheio, né? Bebedouro, banheiro. A gente não chega na igreja e tem aquele momento mais de oração, como tinha antes. Isso aí, às vezes, alguém fala, por que a liderança? Porque não, é as pessoas em si mesmo. Não chegam mais e não, vamos dizer, não obedece. Vamos botar um momento de oração de 1 hora. A pessoa ajoelha 10 minutos, senta lá no banco, começa a bater papo, incomodando os outros que estão orando. Então, o temor, cada alma, ele está falando aqui, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre cada alma, que deveria, em cada alma havia temor. Não era no conjunto, em cada um individual. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, né, para poder fazer isso. E todo mundo quer saber qual o segredo da igreja de Jerusalém, né? Atos, capítulo 2, versículo 42. Porque a igreja tinha poder, porque a igreja era cheia, porque a igreja crescia, porque a igreja, Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era a igreja que cumpria, fazia o seu dever de casa. Até gente até questiona que hoje não existe mais cura como antigamente. Deus não salva mais como antigamente. Será que Deus mudou? Não, quem mudou não foi Deus, a gente que deixou de ter o temor. Foi perdendo isso aqui, menino, vai ficando. Não é que todo mundo, né? Sempre tem os remanescentes, sempre tem na igreja, né? Uhum. Mas se perdeu isso aqui, a oração está escassa. Uhum. Né? Doutrina ninguém quer mais. Cada vez mais quer fazer sua própria doutrina, sua própria forma. Tanto que o número de desigrejados está crescendo. Pessoas que dizem cristãos, mas não quer autoridade, não quer sujeitar a autoridade, não quer estar seguindo as doutrinas dos apóstolos, quer cada um fazer a sua própria vida. Comunhão, se não está indo para a igreja, vai ter comunhão onde? Em casa, preso, fechado, não quer conversar com ninguém, não quer ajudar ninguém. Ainda diz assim, a igreja não manda em mim, pastor não manda em mim, não sei quem não manda em mim. Aí, eu quero poder. Se não seguir a receita da igreja-mãe, a igreja-mãe dá a receita pronta, menina. Uhum. Aquele bolo, aquela festa, está tudo aqui. Ó. Como ser cheio do Espírito Santo, como ter sua igreja poderosa, como crescer. É só seguir o modelo da igreja em Jerusalém. Isso. Na oração, na doutrina, na comunhão, do pão e no partir. Agora, no tópico 2, uma igreja acolhedora. Isso aqui eu sei que a senhora gosta, viu? Uma igreja acolhedora. Então, a igreja, além dela ser cheia de dons, né, que é o primeiro modelo, que é a questão do temor, ela precisa ter marcas de acolhimento, que é uma das características principais da Igreja de Cristo, né? Uma igreja que abraça, que está junto, que cria vínculos, né, com o outro. E eu sempre digo assim, e até aqui está escrito que não é fácil partilhar e muito menos acolher, porque a gente se preocupa muito com a nossa dor.
esquece a dor do outro, né? A nossa tendência é o quê? Se fechar dentro do nosso próprio mundo, né? Deixar de fora aqueles que a gente acha inconveniente. Às vezes a gente acha a pessoa chato, que fala demais, que reclama de tudo, que fala de tudo. Mas quando a gente pega uma igreja acolhedora, né, os membros da igreja que é acolhedora, todas as pessoas que chegam, elas se sentem abraçadas por parte desse grupo de igreja. E nós precisamos fechar os olhos para as falácias do mundo, para as coisas que a sociedade nos apresenta e aprender a acolher mais. Por exemplo, a gente está vivendo um tempo, vou ser bem sucinta aqui nessas palavras, a gente está vivendo um tempo de muita dependência emocional. Hoje em dia, as pessoas não estão tendo mais necessidade do acolhimento, não é de comida, de bebida e de roupa. E as pessoas hoje estão precisando de acolhimento emocional. Quando se fala em pessoas que estão se apegando a bonecos como se fossem filhos, eu não vou nem dizer animais de estimação, porque animais de estimação, os animais lhe cativam, porque ele pula em cima de você, ele lambe, né? Mas você pega um boneco e lhe prende, você é seu filho, você sente a dor dele, você sente o choro dele, você acha que ele está doente e tal. Dependência emocional, não tem ninguém que converse com você, que lhe ame, que lhe abrace, que lhe acolha. Então, eles estão pegando isso aí e colocando tudo em cima de um ser que não fala, que não anda, que não come. Que não se relaciona. Não se relaciona. Não tem relacionamento nenhum. Viu? Enquanto a irmã Jane pensa aí, que eu vou querer saber o seguinte, irmã Jane, está todo mundo aí querendo saber, e a nossa igreja Itabuna, a nossa IEAD, né? Não tem para fugir. Você falar da igreja dos outros, falar da nossa, né? A nossa igreja. O que se destaca assim, nesse ponto de acolhedora? É uma igreja acolhedora? O que é que faz assim que... A senhora está aqui há 8 anos, né? Está aqui no campo aqui já há 8 anos, né? O que a senhora pode falar com essa nossa igreja, a nossa IEAD, com esse acolhimento? Nossa, eu sou, assim, suspeita em falar, né? Porque, na verdade, eu sou uma das pessoas que foi acolhida pela igreja de Itabuna. Como você falou aqui, eu vou fazer 8 anos agora, dia 15, que estamos aqui. Então, quando eu cheguei aqui, a igreja já tinha mais de 60 anos. Então, cheguei, fui acolhida, estou sendo acolhida, os irmãos abraçam. Mas é porque é a mulher do pastor. Não, eu vejo isso nos irmãos, em qualquer pessoa, qualquer irmão. Você também foi acolhida aqui, que vem de fora, as pessoas que chegam na igreja, né, abraça. Está precisando de alguma coisa, conte comigo. Às vezes a gente não tem nem tanto tempo de estar fazendo visitas em casa, mas só aquela questão de falar, estou orando com você, estou orando por você, né? Se precisar de alguma coisa, isso já é um acolhimento. A igreja de Itabuna é a igreja mãe, aí eu vou colocar a mãe, uma igreja que acolhe, que abraça, que chega junto. Na primeira semana que eu cheguei aqui, já recebi convite para almoçar na casa do irmão já, viu? Na primeira semana que eu cheguei aqui, já recebi convite já. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Porque isso é o papel da igreja, sabe? Essa simplicidade e essa leveza. Porque esse acolhimento daí comprova que você está com o Espírito Santo. Porque hoje, cada vez mais, o individualismo está aí. Quer ser o melhor, quer ser mais importante, quem manda mais, quem fala mais. Mas a igreja que é direcionada pelo Espírito Santo, que segue o modelo da igreja em Jerusalém, vai ter esse acolhimento como uma missão, não obrigação, mas uma missão de receber as pessoas, cuidar. E nosso pastor Carlito, meu Deus, aquele momento da apresentação dele, eu particularmente fico assim, até quando sai, fala com todo mundo, desce do púlpito e vai falar com todo mundo, isso é raro. Eu te falei ontem na palestra que eu dei que ele já me arrumou até o microfonezinho, que é para não prender ele, que ele já vai apresentando, pulando do púlpito. Isso é raro. Eu até aprendi, meu pastor, né, pastor Raul, o pastor dificilmente descia do púlpito. Não, estou aqui em cima do altar, o altar tem que ficar aqui, né, vou ficar sentado, porque ele está aqui. Aí eu vi o pastor Carlito saindo e disse, rapaz, mas é melhor sair. O contato, mas isso fala de acolhimento naquele. Não é que um faltou ou deixou, mas são visões diferentes. Visões diferentes, questões também de temperamentais. Né? Tem uma uns questão que é mais certo ou não. Espontâneo, vai mais. Tem outros que já é mais no seu cantinho. Mas todos Deus está trabalhando. Porque o acolhimento não é uma questão vista ali, não. Às vezes você consegue acolher uma pessoa com o olhar.
o recebimento bom, a alegria que está, a pessoa saber que está sendo bem recebido, bem acolhido naquele lugar. E a nossa igreja, a Assembleia de Itabuna, está de parabéns, nosso pastor-presidente, a diretoria. Eu também fui aqui, né, sou acolhido quase 1 ano e meio que estou aqui, estou bem servido e bastante feliz. Agora, no terceiro tópico, uma igreja adoradora. O que é adoração? O que é adoração e o que não é adoração? Adoração. Adorar a Deus, louvar a Deus. O termo adorar, ela vem do grego, que justamente louvar, né? Para se referir aos anjos. O que é que os anjos faziam? Só adorar. Bravo. Só adoravam, só adorar. Então, assim, nós, como adoradores, nós precisamos adorar com tudo, com nossa alma, nossos bens, nossa vida. Se a gente está bem, adorar. E aí eu me lembro de Jó, que Jó, ele perdeu tudo que tinha, e o que limitava Jó na sua adoração, Jó não tinha limite de adoração. Ele não precisou ter tudo e nem perder tudo para ele adorar ao Senhor. Ele adorava ao Senhor tanto quando ele tinha tudo, e quando ele perdeu tudo, ele disse ainda: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor me tomou. E ele continuou adorando. Em nenhum momento ele deixou de adorar o Senhor. O adorador, né? Ele vai estar adorando pelo que Deus é. Não é e não pelo que ele faz. Né? Aqui tem gente que quer, não, porque já vi até pessoas orando aí. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Isso não é adorador. Se Deus não fizer, eu rasgo minha Bíblia. Meu Deus, eu fico horrorizada quando eu vejo uma palavra dessa. Isso, irmãos, né? Falta de ensino, falta de conhecimento, falta de vivência, de experiência, de relacionamento. Vem aqui que eu vou orar por você que está na cadeira de rodas. Se você não levantar, eu rasgo minha Bíblia. Eu não sou profeta. Aí o cara não levanta, e aí? Aí depois tem que dar um bocado de curva, um bocado de desculpa. Faltou fé nele. Começa a botar, não, você não teve fé? Eu falei, você não teve fé? Mas uma igreja adoradora é uma igreja que tem compromisso, tem responsabilidade, sabe? Que tem uma vida santa. Porque para adorar a Deus tem que ter santidade. Se não tiver santidade, alguma coisa está errada. Não é coisa somente fazer uma coisa bonita, no sentido assim, aparente, né? Isso. Não, tem que ter verdade. Senão fica faltando alguma coisa. Isso. E na nossa conclusão, já meio passou rápido demais. Já estamos aqui na conclusão. Na conclusão. O que falar? Fique à vontade. O que a senhora não disse antes, pode falar agora. Não, eu não tenho muita coisa mais a falar, até porque, assim, os princípios são esses. Princípios de comunhão, adoração, empatia, abraçar. Quando eu falo no sentido de abraçar, não é de agarramento, de abraçar a causa um do outro, ter compaixão, seguir realmente o modelo da Igreja de Cristo, seguir o modelo de Cristo. E aí a igreja precisa progredir em número de pessoas, crescer diariamente. E aí, quando fala assim, progredir em número de pessoas e crescer diariamente, crescer em número de salvos, pessoas salvas. Isto não é predeterminação, que inclusive a lição está falando isso, e nem predestinação, é crescimento. Porque ninguém nasceu predestinado ou predeterminado a alguma coisa, mas precisa de discipulado, ensinamento, acolhimento. Quando as pessoas que aceitaram, as mais de 3.000 almas que aceitaram Jesus no dia de Pentecostes, não foi porque eles estavam predestinados a ser salvos, mas foi porque eles ouviram a palavra, os ensinamentos, e aí eles foram convertidos e aceitaram a Jesus para ser salvos. E esse é o modelo da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém, uma igreja que tem dons espirituais, uma igreja que gosta de orar, gosta de ensinamento, gosta de doutrina, uma igreja que é piedosa, uma igreja que é acolhedora, uma igreja que é adoradora, sempre está nessa disposição. E a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Já quero estar agradecendo, irmã Jane, nossa pastora, né? Já disse aqui, sabemos que a igreja Assembleia de Deus não tem pastora, mas uma forma carinhosa que a igreja de Itabuna gosta de chamar a pastora, a nossa irmã Jane, e fico bastante feliz de estar aqui atendendo o nosso convite, ministrando essa aula. Ele disse que estava todo especial essa aula, ele disse que ia estar todo especial, mas a palavra é gratidão, em nome do nosso pastor presidente, quero estar ali agradecendo por estar conosco, trazendo essa palavra. Fique à vontade para fazer as considerações finais. Quero só agradecer aos irmãos de casa que tiraram esse tempo, né,
Eu sempre digo assim, tempo de qualidade, quando a gente tira tempo de qualidade para ouvir a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, a gente tem que prosseguir a cada dia em aprender. A Bíblia fala sobre isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando a gente tira um momento para estar ouvindo a palavra de Deus, nos discipulando na EBD, isso aí é de grande edificação. Eu quero parabenizar também a equipe do pastor Giovanni, na pessoa do pastor Giovanni, por esta iniciativa, né? EBD Cast. É chique, tá vendo? EBD. Chique. Eu nunca vi isso, não, Tá vendo né? aí? Estou vendo agora a primeira vez. Então, é assim um aprendizado que ninguém pode tirar de você. Então, que o Senhor continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família, para que esse trabalho venha a crescer a cada dia. A palavra é gratidão, porque Deus sabe o que faz muito bem. A toda a equipe, essa equipe é maravilhosa. A equipe, Marcos, hoje então foi Marcos Júnior, Marcos Melk Júnior, que estava hoje aqui na direção do trabalho. E já quero convidar você para estar conectado conosco, inscrevendo também no nosso canal, porque a lição número 3 está sensacional, vai trazer a temática uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E quem vai estar ministrando essa aula é o pastor Fernando. Pensa um homem que sabe de pregação do Evangelho. Qualquer dúvida que você tiver, você que é pregador, não pode perder essa aula não, viu? Pregador, pastor, vai estar aqui ministrando essa aula o pastor Fernando. Vai trazer grandes revelações da parte do Senhor. Parece que ele já aperta a gente antes. Vai ser sensacional. Gente, a paz do Senhor para todos. Deus continue abençoando. Irmã Jane, faça oração para nós estarmos encerrando. Sim. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui para te adorar. Este momento de aprendizado, Senhor. Este momento que ninguém pode tirar das nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença. Abre o nosso intelecto, o nosso entendimento, Senhor, para que aquilo que a gente ouça, que a gente aprenda aqui, a gente possa também colocar em prática. Abençoa toda a equipe da Escola Bíblica Dominical, toda a equipe desse EBDcast. Que o Senhor nos abençoe de forma especial, em nome de Jesus. Amém. EBDcast da IEAD. É bênção pura essa mistura. A paz do Senhor e até a próxima.